Olá, hoje eu vou começar com uma historinha. Eu vim até com uma bata indiana porque eu tenho sentido falta da Índia. Eu tenho postado fotos sobre Índia e tal, porque meus pais são indianos. Eu nasci aqui, mas eles vieram há uns 60 anos atrás como imigrantes. E olha só, meu pai veio de uma região chamada Goa, e Goa foi uma região que foi colonizada pelos portugueses naquelas expedições que Portugal fazia para descobrir mares e o caminho das especiarias, a rota das especiarias. Eles acabaram chegando na Índia primeiro, então foram um dos primeiros povos a colonizarem a Índia, antes mesmo dos ingleses. E essa tradição foi tão forte que durante muitos e muitos anos o português era uma língua que era comumente falada por todos. Então é muito interessante você estar num pedacinho de terra tão distante do Brasil, com pessoas com feições tão diferentes como os indianos, e ouvi-los falando português. E assim eles vieram para cá porque foi justamente numa época de divisão entre religiões e politicamente muito instável por conta da separação do que depois veio a ser a separação de Paquistão e Índia. E minha mãe, por acaso, ela também tinha os pais que tiveram alguma tradição nessa região mais sul da Índia, então de origem goesa, mas ela nasceu mesmo numa região mais norte, que hoje se chama Karachi, que é a capital do Paquistão. Então a primeira língua dela era o inglês, a primeira língua dele era o português. E eles vieram para o Brasil como turistas, eles se comunicavam em inglês. Para minha mãe foi bastante difícil, porque no primeiro momento ela teve que aprender a falar português aqui no Brasil, mas teve a grande vantagem de que a primeira língua dela sendo inglês, ela fez a vida dela sendo professora e depois secretária, e está aí até hoje como uma pessoa bilíngue que acabou vencendo, como todos os imigrantes que chegam ao Brasil nessa condição. Então, quando eu fui para a Índia pela primeira vez, fui com minha mãe por uma questão de parentes e conhecimento de famílias, etc., onde nós moramos, aqui, ali e tal. Mas foi com o yoga que eu me identifiquei plenamente com a Índia. Foi ali que eu achei a minha raiz, a minha tradição, o fundamento da onde estava vindo aquela origem toda, muito mais do que pensar na parte hereditária, mas sim do que o yoga provocou em mim. E falo isso não por uma questão de que foram os estudos ou foi o aprendizado, mas foi um entendimento do que essa tradição trouxe internamente para mim. O yoga, muito mais do que posturas, muito mais do que respirações, tem um fundamento anterior a tudo isso, que são os códigos que fazem com que, códigos como se dissesse assim, como se fossem os mandamentos, como se fosse o que rege a tradição. Então, asanas, que são as posturas, respiração e depois a meditação, eles começam do terceiro passo para frente. Antes de tudo isso, tem 2 passos anteriores que falam muito sobre esses comandos internos que a gente deve aprender e a seguir em função de um bem-estar interno. A partir desse bem-estar interno é que você começa a aplicar isso no corpo para que um pouco mais para frente o caminho da meditação seja feito de uma forma mais tranquila ou menos conflitiva com aquilo que o seu interior fala de você. Ao longo dessas próximas sessões eu vou tentar trazer um pouquinho mais sobre esses fundamentos, mas hoje eu queria especificamente falar de uma coisa que são os exercícios respiratórios. Mais do que fazer os exercícios respiratórios, é a gente pensar um pouquinho na nossa respiração. Por conta dessa pandemia e os grandes problemas respiratórios que vem acontecendo, onde ela mais afeta no nosso corpo, eu vou fazer uma proposta da gente perceber a respiração. A gente vai aplicar um pouquinho desses comandos que eu falei anteriormente, desses mandamentos, do respeito a você mesmo, quando a gente fala de não violência, de respeitar o seu limite, inclusive para a respiração.
Então vamos junto? Vamos começar? A gente trabalha sempre com algumas posturas para que a gente perceba a musculatura que está envolvida na respiração. Então, quando a gente fala de respiração, a gente não está falando simplesmente trabalhar corpo e trabalhar músculos ou respirar, mas as duas coisas estão associadas. Frequentemente a gente faz respirações muito curtas e muito pequenas. A gente não explora o nosso potencial de respiração plenamente, porque a gente faz respirações profundas quando a gente espreguiça e não quando a gente respira naturalmente. E queria deixar uma pergunta aqui para você. Quantas vezes por dia você percebe que está respirando? Quantas vezes você se dá conta que você respirou? Aqui, eventualmente, nos exercícios de yoga, sempre chama atenção para isso. Mesmo no relaxamento, presta atenção na sua respiração. O que fica de sentido quando você percebe a sua respiração acontecendo? Você tem um impulso de provocar a respiração, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é de perceber a respiração acontecendo livremente, mas trazer a nossa consciência para a respiração. E por quê? Não só porque a respiração é importante, mas porque quando a gente traz a nossa atenção para uma coisa que está presente no nosso corpo e que a gente não se dá conta que está acontecendo, a gente está praticando também um exercício de concentração. Concentrar-se naquilo que está acontecendo. E o que é que acontece em você o tempo todo, voluntariamente ou involuntariamente? A respiração. Os pensamentos vão passando. Eles ficam acontecendo o tempo todo e eles vão passando e vão passando. E aí, por mais que você diga, eu não quero pensar sobre a pandemia, aí de repente você está pensando sobre a pandemia. Eu não quero pensar sobre o que vai acontecer no jantar de hoje à noite, mas você acaba se preocupando com todo o processo para que isso aconteça. Então, trazer essa sensação de presença, a gente treina com aquilo que está mais natural na gente. Como é que eu me sinto sentada, sem o apoio de uma almofada no chão? Tá confortável? Tô bem? Porque se estiver desconfortável, esse incômodo vai provocar a minha perturbação de pensamento. Eu vou estar preocupada que, puxa, não vejo a hora de deitar, tô incomodada, tá doendo. Então, trazer o conforto primeiro para o corpo, para trazer a observação do que acontece com o corpo quando você tem o conforto, isso é o nosso propósito. Vamos experimentar? Falei bastante hoje, mas queria trazer um pouquinho de historinha para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Então começamos tentando sempre aquele princípio. Sentar-se confortavelmente, seja numa almofada, numa toalhinha, dobrando o tapete para que você fique um pouquinho mais elevado, afastando as pernas um pouquinho à frente, deixando as pernas inclusive para frente se você precisar, ou, em último caso, encostar numa parede, se essa for a sua condição. Mas faça de forma que você sinta o que é o conforto. O que é o mais importante agora? É você estar conectado com você mesmo. Não é o quanto você vai fazer, mas como você vai fazer e como pode aproveitar desses poucos momentos de forma agradável. Tá certo? Então começamos sentados confortavelmente, com as costas eretas. Experimente fechar um pouquinho os olhos e fazer respirações profundas. 2 ou 3 respirações profundas já vão fazer com que você abaixe o tom, abaixe o ritmo da respiração. Fique um pouco mais confortável. Silencie a verbalização dos pensamentos. Perceba o apoio dos isquios no chão. Perceba se pode ficar confortavelmente sentado, trazendo a conexão desse momento com você. Então vá unindo as palmas das mãos à sua frente. Nessa mesma posição, você pode entrelaçar os dedos das mãos, deixando só os indicadores para cima. E devagar ir levando os braços lá para cima, estendendo, alongando, espreguiçando. Faça como se pudesse tocar os indicadores lá no teto.
e vá voltando devagar. Volte as mãos, volte os braços, observe. A gente vai repetir esse exercício mais uma vez, mas é para que você tenha consciência de que não estamos apenas alongando os braços, mas que o alongamento vem do meio do tronco para cima, como se todo o corpo fosse sendo elevado quando você propõe que as mãos sejam direcionadas para cima. Então fazemos novamente. Deixe os cotovelos afastados, acima da cabeça, as palmas das mãos unidas, dedos entrelaçados, indicadores para cima, como você preferir. E assim devagar você vai elevando os braços, mas devagar pense na possibilidade de alongar, espreguiçar. Então vá voltando devagar e veja se observa alguma coisa diferente. A segunda vez costuma ser mais fácil. Ou, no mínimo, você traz um pouco de percepção interna mais fina. Então deixe as mãos apoiadas ao lado do tronco e devagar vai elevando o braço direito lateralmente, palma da mão para cima. Traga o braço próximo da cabeça. Quando o braço chegar perto da cabeça, você estende de novo, cresce. E devagar vai inclinando lateralmente para o outro lado. Não importa o quanto você inclina, mas desde que você perceba que começou a alongar a lateral direita do tronco. Às vezes as pessoas querem provar que podem ir muito mais longe, mas isso dá um incômodo lá na região da cintura, lá na região do quadril. Então não há necessidade de você ser tão alongado ou ir tão além daquilo que pode. O que importa é você perceber que pode fazer um alongamento que seja suficiente para você perceber o alongamento. Enquanto está aí na posição, eu sei que eu estou demorando um pouquinho mais, mas tente perceber a respiração, seja na lateral do tronco, seja nas costas, como sente a respiração. Vá voltando devagar, volte o braço e quando o braço voltar, deixe os dois braços apoiados no chão ou nos joelhos e tente comparar o lado direito com o lado esquerdo. Consegue perceber a diferença do alongamento que você provocou do lado direito? Se comparar isso com o lado esquerdo? É apenas para perceber. Não precisa verbalizar, não precisa dar um nome para isso. Mas é você trazer essa percepção para esse momento. E aí a gente faz para o outro lado. Então devagar vai levando o braço esquerdo, vire a palma da mão para cima, vá trazendo o braço em direção à cabeça e antes de inclinar você alonga, cresce, para depois inclinar lateralmente para o outro lado. Como percebe? Como sente? Você pode manter o cotovelo direito levemente flexionado, para que assim você vá deslizando o tronco conforme percebe a possibilidade de alongar o lado esquerdo. Não ultrapasse o seu limite. Não queira fazer mais aquilo que você pode, apenas faça aquilo que seja confortável. Então vá voltando devagar, volte o braço, volte a mão. Deixe as duas mãos apoiadas nos joelhos. Perceba como fica as laterais do tronco. O lado direito, o lado esquerdo. Então, agora trazemos os dois braços à frente, as palmas das mãos estão uma de frente para a outra. Os cotovelos estão próximos, mais ou menos elevados. O que vamos fazer é passar o braço direito por cima do braço esquerdo.
Então, os cotovelos estão próximos, mas agora você tem o dorso das mãos, um dorso contra o outro dorso da mão. A mão que está por baixo é que vai se mexer, a mão que está por cima vai ficar ali onde ela está. A mão que está por baixo vai dar mais uma voltinha, aproximando do seu tronco, até que ela fique próxima uma palma da mão da outra. Então, você tem agora os dois polegares próximos e voltados para você. Vou ficar um pouquinho de lado, assim você percebe um pouco melhor. Os dois polegares estão voltados para você, as duas palmas das mãos estão próximas. E veja se consegue perceber um alongamento um pouquinho maior lá na região dorsal, principalmente entre as escápulas. O que fazemos agora é abaixar os ombros e trazer os braços um pouquinho mais à frente. Porque quando você faz esse pequeno movimento de deslocamento dos braços, antebraços à frente, você alonga um pouquinho mais lá no meio das costas. Consegue perceber isso? E aí, então, voltamos, descruzamos os braços. Veja se percebe a região posterior levemente afastada, é como se os músculos pudessem se afastar um pouquinho mais para fazer essa união aqui na frente. E o que a gente vai fazer agora é pro outro lado. Então, você tem o braço, os braços estão paralelos, agora o esquerdo vai passar por cima do direito, as palmas das mãos estão próximas. A mão de cima não vai fazer nada. A mão de baixo vem por baixo e ela tenta se aproximar da outra palma da mão. Às vezes somos encurtados, às vezes não chega nem perto, às vezes você consegue unir as palmas das mãos. Veja, o meu limite é esse daqui. E tá tudo bem, porque só fazendo isso eu já sinto bastante alongar lá atrás nas costas. Às vezes a pessoa nem consegue chegar e só consegue chegar aqui perto e só consegue segurar um dedo. Não tem problema. É o seu limite, é isso que você pode fazer. E cada pessoa é diferente da outra. E às vezes um lado foi melhor do que o outro. E tá tudo bem também. Então você unindo as palmas das mãos, lembre-se, vai abaixar um pouquinho os ombros, porque geralmente eles ficam tensionados e tentando se aproximar das orelhas. E a gente não quer isso. A gente quer justamente alongar essa região do pescoço, da cervical. E aí traga os braços um pouquinho mais à frente. Você afastando os antebraços do tronco, proporciona um maior alongamento lá na região das escápulas. E volta devagar. Tenta perceber o que aconteceu. Naturalmente o corpo pede para a gente fazer esse movimento de rotação com os ombros. Então, explore bem essa região. Explore trazendo os ombros bem perto da orelha, levando os ombros lá para trás, abaixando os ombros, como se quisesse aproximar os cotovelos lá atrás e trazendo eles para frente. Faça 2 ou 3 vezes esse movimento de rotação com os ombros para um lado e depois o movimento contrário. O corpo pede esse espreguiçar, esse movimento de rotação, porque o corpo fala com a gente o tempo todo. É a gente que não escuta muito bem o que ele fala ou deixa para depois. É importante trazer essa conexão daquilo que o corpo está falando com aquilo que você está ouvindo. Ouça o seu corpo. No movimento contrário, onde a gente tentou abrir o espaçamento aqui entre as escápulas, agora a gente vai fazer um movimento contrário. Fazemos com frequência a postura da cobra no chão. Hoje vamos fazer a mesma postura, usando a parte superior do tronco, só que sentados. Então, vamos unir as palmas. Você pode ficar sentado de frente para a câmera mesmo, eu só estou fazendo de lado para você visualizar melhor como fazer. Unindo as palmas das mãos atrás, você pode fazer com que uma mão segure o punho contrário, ou você pode entrelaçar os dedos das mãos atrás. Tentando manter as costas retas, você eleva um pouquinho, ou seja, afasta um pouco as mãos do tronco,
mas deixando os cotovelos estendidos, leve a cabeça levemente lá para trás, mas aproxime escápulas e cotovelos. Volte devagar, observe como sente, qual a sensação que fica lá no meio das costas, principalmente entre as escápulas. Esse é um exercício corretivo excelente, porque todos os movimentos que fazemos no nosso dia a dia, em geral, fazem com que a gente traga o tronco para frente. O celular, o computador, dirigir, comer, escrever, tudo que fazemos é voltado para frente. Os exercícios que faz com que a gente amplie a nossa caixa torácica são muito poucos. Existe pouca exigência nas nossas tarefas diárias para que isso aconteça. Por isso, trabalhar essa região, trabalhar essa possibilidade é uma forma de fazer com que a gente compense esse hábito de trazer o tronco à frente. Por isso que quando espreguiçamos, temos a vontade de trazer o tronco para trás, porque o corpo pede essa expansão, porque ficamos muito tempo contraídos, retraídos para frente. Então vamos repetir mais uma vez? Você faz dentro da sua possibilidade ou segurando um punho contrário, uma mão segura o punho contrário, ou entrelaça os dedos atrás de você. E com isso, vá estendendo os braços, afastando levemente as mãos do tronco. Leve a cabeça levemente para trás, não precisa ser muito, como se quisesse apontar o queixo numa diagonal, mas tente perceber toda a musculatura anterior do tronco sendo alongada, sendo expandida, ao mesmo tempo em que a região das escápulas se aproxima. Volte devagar, observe como sente, como fica essa sensação do pescoço, dos ombros, do meio das costas. Então agora você vai fazer como se pudesse dar um grande abraço em você mesmo. Vamos fazer com que os braços fiquem estendidos à frente. O direito vai passando por cima do esquerdo e você vai levando as mãos lá para trás. Você tenta até ver se consegue alcançar esse ossinho que fica aqui atrás, região da escápula, de um lado e de outro. Então os ombros à frente estão próximos e você vai se abraçando. Agora, essa é a tarefa difícil, abaixar os ombros. Porque para fazer isso, você tensiona tanto os braços e as mãos e esquece que o objetivo não é onde você está colocando as mãos, mas o que você pode alongar quando faz essa posição. Então relaxa os ombros, ou seja, os ombros têm que ficar mais distante das orelhas. E aí vai percebendo de novo as escápulas se afastando. Solte os braços, observe. E a gente, se começou com o lado direito por cima, agora a gente vai levando o braço esquerdo por cima e o direito por baixo. E fazemos a mesma posição. Então, como se você quisesse aproximar a mão dos ossinhos lá atrás das costas. Os cotovelos aqui ficam próximos, um sobre o outro. Você abaixa os ombros, relaxa o pescoço, pensando na postura como um grande abraço de você com você mesmo. Um abraço confortável. Vá tentando fazer da postura uma postura mais fácil, no sentido de que você não precisa sofrer para ficar na postura. Pode ser gostoso. E esse alongamento que você sente lá atrás nas costas pode ser prazeroso.
Solte os braços, observe como sente. Consegue perceber que essa musculatura torácica do meio do tronco para cima está sendo trabalhada? Fizemos extensões, lateralizações, afastamos as escápulas, aproximamos as escápulas. Trabalhamos com essa musculatura superior do tronco e o nosso objetivo é trabalhar a musculatura para que ela se mobilize ou se ela fique flexível em todas as direções, porque queremos respirar e quando a gente respirar, quer sentir a caixa torácica se ampliando em todas as direções. Que as respirações aconteçam de forma mais fácil e que você perceba a respiração. Então, usando a ajuda de uma toalhinha, para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, se você precisar usar uma opção, eu vou mostrar usando a toalhinha e vou mostrar não usando a toalhinha. É um exercício que alonga bastante a região peitoral. A gente vai levar o braço direito lá para cima, braço flexionado e a palma da mão voltada para as costas. O outro braço vem por baixo e você faz como se pudesse unir os dedos das mãos atrás de você. Então você fica aí, experimenta fazer, que eu vou virar de costas para mostrar. Uma mão vem por cima, a outra mão por baixo e você une os dedos das mãos atrás de você. Se isso for difícil, por isso que existe o recurso de uma toalhinha, um pedaço de pano, alguma coisa que possa você fazer a ligação das duas mãos quando os dedos não se encostam. E funciona assim. Você leva uma mão por baixo, a outra vem por cima e você aproxima as duas mãos. Deu para entender? Quando você traz essa possibilidade de unir ou aproximar as duas mãos, tente perceber o alongamento em toda a parte superior do peito para cima, sendo alongado. Assim como desse lado do braço que fica para baixo, existe uma tendência do ombro ficar mais abaixado. E aí voltamos e fazemos para o outro lado. Você pode usar a toalhinha para poder ajudar a manter o contato do alongamento de uma mão com a outra, ou se você conseguir unir os dedos das mãos atrás de você, é excelente também. Seja como for, observe o alongamento, tanto na parte superior do tronco do braço que está apontado para cima, como do ombro para baixo, no braço que está apontado para baixo. E volte. E de novo, veja que você está trabalhando bastante toda essa região de ombros, do meio das costas, a região peitoral. E parece que o corpo pede mais algum movimento. Vamos então encostar os dedos médios na ponta dos ombros. O mesmo movimento que a gente fez com os ombros, a gente vai fazer agora com os cotovelos. Então você faz como se pudesse aproximar os cotovelos, levar os cotovelos lá para cima e aí tentar ir lá para trás o máximo possível e depois para baixo e depois vai trazendo de novo os ombros perto um do outro, lá para cima, lá para trás. Quando completar 2 vezes, a gente faz um movimento contrário. Então agora você vai levando os cotovelos para o teto, um se aproxima do outro, vem para baixo. Depois faz como se eles pudessem chegar um pouquinho mais perto um do outro lá atrás e voltar e relaxar. Fazemos mais um que vai ajudar a trazer a amplitude na região peitoral. Então começamos apoiando os dedos das mãos. Veja, algo assim. As mãos ficam próximas, apoiadas, os dedos voltados para baixo, mas o nosso objetivo é de aproximar
os cotovelos, porque a gente quer essa amplitude na parte superior do tronco. Então, apoie os dedos das mãos, as palmas das mãos na região lombar, aproxime os cotovelos e vá olhando para o teto. É novamente uma variação da postura da cobra. Bhujangasana. E vá voltando. Vamos repetir esse exercício mais uma vez. É um exercício muito importante para a gente trabalhar a musculatura que se expande, ganhar amplitude na caixa torácica. Apoie novamente as mãos atrás nas costas, aproxime cotovelos com as costas retas, tente aproximar os cotovelos, aproximar as escápulas, perceber a expansão torácica. Aproveite para fazer uma inspiração mais profunda e perceber a respiração acontecendo. E volte. Voltando, pare um instante. Observe. Dessa posição, nos acomodamos deitados. Quando deitar, você mantém os pés apoiados no chão, os pés ficam paralelos, os joelhos para cima e se acomode com as costas no chão. Ao deitar, deixe os braços afastados, eles ficam abertos na mesma linha dos ombros. Então vá tirando os joelhos do chão, faça pequenos movimentos de deslocamento com os joelhos para um lado e para o outro. Assim você sente o apoio das costas no chão. E devagar vai inclinando as duas pernas, o tronco vão caindo para o lado direito. Tente fazer isso sem que o braço esquerdo saia do chão. Se o braço for sair do chão para as pernas chegarem próximas ao chão, você volta um pouquinho a perna, ou no mínimo a de cima. Mas vai tentando perceber todo o alongamento na lateral esquerda do tronco. E aproveite para tomar inspirações mais profundas. Inspirações longas, profundas, que fazem com que você observe a lateral esquerda do tronco, sendo expandida em todas as direções. Onde fica mais evidente a respiração. E vá voltando devagar, volte os dois joelhos ao meio. E devagar, então, leve os dois joelhos para o outro lado. A cabeça pode ir para o lado direito, pode ficar apontada para cima. Você escolhe como prefere deixar a cabeça. Mas não faça com que a musculatura do pescoço interfira na posição. Por isso é que você tem a possibilidade de fazer o seu ajuste. Tome inspirações mais profundas, observe, perceba. Aproveite da torção. Vá voltando devagar, deixe os pés apoiados no chão.
Deixe os braços ao longo do corpo. E devagar, quando for inspirar, você vai inspirando, elevando o quadril, na postura de Setu Bandhasana, meia ponte, como se quisesse fazer uma linha reta da ponta dos joelhos até os ombros. Você tem que dividir o peso do corpo entre os dois pés, entre as duas coxas, contrair levemente o abdômen, a região glútea, de um lado e de outro, para se manter na posição. Mas aproveite para tomar inspirações profundas, assim perceber onde sente a respiração acontecendo mais evidentemente. E vá voltando devagar, volte o tronco, volte as costas, volte o quadril por último. Da próxima vez que a gente for fazer a elevação do quadril, vamos também elevar os braços lá para trás. E aí a gente vai fazer a união de 3 movimentos. A elevação do quadril, os braços que vão lá para trás e a inspiração. Ou seja, eu vou elevando o quadril, elevando os braços e inspirando. Quando as minhas mãos, o dorso das mãos tocar o chão lá atrás da minha cabeça, eu dou uma alongadinha, cresço um pouquinho e depois eu volto, expirando, trazendo os braços de volta e trazendo o quadril de volta. É um movimento, são 3 movimentos em um movimento e exige coordenação para que os braços não voltem muito devagar, senão eu vou ficar sem ar, e nem voltem tão rápido a ponto de que o quadril não fique no mesmo movimento. Tudo bem? Vamos tentar? Então, solte todo o ar e começamos inspirando. Inspire, eleve os braços, leve os braços lá para trás, eleve o tronco. Estendeu, soltando o ar, você vai voltando os braços, voltando o quadril e soltando o ar. Faça mais uma vez no seu ritmo, inspirando, elevando os braços, elevando o quadril lá para cima. Estenda, cresça antes de começar a voltar, soltando o ar. Voltando os braços e voltando o quadril. Quando voltar, abrace os joelhos, apenas para descansar. Então, inspire profundamente, abrace os joelhos de uma forma um pouco mais vigorosa, aproximando as coxas do peito. E vá percebendo o movimento respiratório, agora com a pressão das coxas no peito. Quando você inspira, empurra as coxas mais longe. Quando você solta o ar, consegue aproximar as coxas um pouco mais do peito. É apenas para perceber. Não precisa forçar nada na respiração. E da próxima vez que você soltar o ar, sem o ar, eleve a cabeça em direção aos joelhos. E completa assim a postura de Pavana Muktasana. Tente perceber as pernas passivas e relaxadas. Há um esforço para você fazer a elevação do tronco, mas no momento em que você sentir a vontade de inspirar, aí você volta a cabeça, apoia os pés no chão e relaxa. Então, afastamos os braços lateralmente mais uma vez, passe o joelho direito por cima
do joelho esquerdo e fazemos mais uma torção. Então, torções são sempre bem-vindas porque acomodam as costas e ajudam a eliminar qualquer desconforto lombar. Então, vá deixando com que os dois joelhos caiam para o seu lado esquerdo. Perceba o alongamento em toda a lateral direita do tronco. Perceba se não tem pequenas contrações de um lado ou do outro. Às vezes as pernas estão contraídas, deixe que elas fiquem relaxadas e soltas no chão. Às vezes você tem os ombros contraídos e não tem por que ter ombros contraídos. Relaxe o pescoço. Aproveite da postura. Entenda essa torção como um alongamento prazeroso, confortável e que permite você estar em contato com o seu conforto. Onde você percebe os movimentos respiratórios se evidenciando, às vezes no peito, às vezes nas costas, às vezes na cintura, quem sabe na coxa. Volte os dois joelhos ao meio, descruze as pernas e antes de fazer para o outro lado, observe. Percebe alguma diferença do lado direito em relação ao lado esquerdo? Como sente o apoio das costas em toda a lateral direita? É como se você pudesse dividir o tronco da metade da linha da coluna vertebral do lado direito e do lado esquerdo. Consegue perceber essa diferença? Passe agora o joelho esquerdo por cima do direito e vá deixando com que os dois joelhos caiam para o seu lado direito. A cabeça, você sabe, você pode posicioná-la apontada para cima ou virando levemente para o lado esquerdo. Permita que a cabeça não seja aquela parte do corpo que vai interferir em algum tipo de tensão, principalmente na região do pescoço. Se você sente que tem alguma contração na região das coxas, dos joelhos, dos pés, vá afrouxando, soltando. A cada posição é possível que você perceba pequenas tensões. E o seu trabalho é justamente afrouxar essas tensões. Permitir que elas não fiquem sendo atrapalhadores do exercício, cujo único objetivo é você perceber a possibilidade de estar confortável e, dentro desse conforto, observar a sua respiração. Vá voltando devagar, volte os dois pés, estenda as pernas, estenda os braços, deixe os braços ao longo do corpo e por alguns instantes você relaxa. Relaxe tentando sentir o efeito da prática até aqui. Como percebeu? Movimento de alongamento, como percebeu, flexões, extensões, torções, lateralizações. Costumamos enfatizar que você é o dono, a dona da sua prática. Só você pode fazer com que a sua prática seja confortável, prazerosa, fácil.
Inclusive nessa postura de relaxamento, é você que pode fazer com que o relaxamento seja agradável. Para que você não tenha pressa de sair dessa postura, é preciso que você identifique o que é prazeroso para você. Estar assim, sem comandos, sem exigências. Se você tem alguma parte do corpo tensionada ou relaxada, é porque você está dando esse comando. Porque essa postura que você se encontra deitado com pernas afastadas, braços ao longo do corpo, não existe uma exigência. É a postura da entrega. É a postura de que você não precisa ter nenhum esforço físico. Seu único esforço é observar que não há esforço. E ao não exigir nada do corpo, envolva-se novamente com a sua respiração. Como sente os movimentos respiratórios? Onde eles acontecem? Quando você inspira, a pressão na posterior, na região posterior do tronco, junto ao chão. A expansão na parte anterior do tronco. Não fazemos um relaxamento muito prolongado, mas você pode continuamente fazer essas experiências de observação enquanto permanece imóvel em várias ocasiões do seu dia, da sua semana. Vamos aproveitar esses minutos finais para você começar a se espreguiçar. Pode mexer com os pés, com as mãos, levando os braços lá para trás, fazendo pequenos movimentos, movimentos que não sejam bruscos, que não sejam fortes, para que você comece a despertar o corpo e a sua intenção de se mexer. E aos poucos vá se preparando para sentar. Então você pode se virar de lado, usar a ajuda das mãos, dos cotovelos, dos antebraços, para ir se sentando. Quando se sentar, volte a apoiar os isquios sobre uma almofada, se você preferir, sobre uma toalha. Cruze as pernas. Cruze as pernas e traga o tronco à frente, como se pudesse aproximar a cabeça do chão ou das mãos. E depois disso, vá voltando, mantenha as costas retas. Feche os olhos um instante. Inspire profundamente. E agora sim você toma total controle da sua respiração. Quando inspira profundamente, observe o corpo se expandindo em todas as direções. E quando solta o ar, um movimento de retração da musculatura que envolve a caixa torácica. Terminou de expirar, inspire novamente, muito profundamente. O máximo que você conseguir, sentindo que amplia, cresce em todas as direções. E ao soltar o ar, vá percebendo a retração do espaço entre as costelas, os músculos que vão murchando, se comprimindo. Continue nesse movimento respiratório, observando a ida e o retorno.
E ainda que seus pensamentos se distraiam, continuem trazendo a sua atenção para a caixa torácica, concentrando a atividade respiratória principalmente na parte superior do tronco. Ainda que o abdômen se envolva na respiração, tente contrair levemente o abdômen para que ele não seja a parte mais evidente do movimento respiratório, mas para que você perceba a respiração acontecendo na parte superior do tronco, quando inspira e quando expira. Então, se você fizer uma pequena contração do abdômen, vai perceber que a caixa torácica se expande um pouco mais e volta. Faça com que a expiração seja mais lenta. Você inspira e tenta fazer com que o ar saia bem devagarzinho. Para isso você precisa fazer um pequeno controle, às vezes na glote, às vezes na narina, para que o ar saia mais devagar. Expirações lentas tranquilizam, acalmam. Inspirações profundas fazem com que a gente ganhe uma quantidade de oxigênio maior. Mas a expiração lenta vai tranquilizando, vai diminuindo o ritmo, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos. Por isso, tranquiliza. E a partir de agora, já não interfira mais nas inspirações e nas expirações. Apenas observe como fica o movimento respiratório, ou seja, você não interfere, não faz força para o ar entrar, nem para o ar sair. Tente manter os olhos fechados. E assim, por alguns instantes, apenas observamos a vontade de respirar. E observar a vontade de respirar é observar sem interferir. Então, devagar, vamos apoiando os pés no chão, abraçando os joelhos, trazendo a cabeça à frente. Às vezes, para alguns, esse tempo de observar o que acontece pode ter sido pouco, o que é muito bom, porque significa que de repente você tem alguma conexão com você, você provocou essa conexão, isso foi agradável. Às vezes para alguns pode ter sido cansativo, queria ter ficado menos tempo, o que também é muito bom, porque é um sinal de que podemos treinar mais, treinar para a gente poder ficar conectado com a nossa respiração, com os nossos movimentos respiratórios, com aquilo que acontece conosco. Então eu deixo esse exercício para que você pratique em outras ocasiões da sua semana. E assim, vou me despedindo, agradecendo a vocês e desejando um excelente dia. Namastê!